Os podcasts explodiram nos últimos anos e se tornaram a escolha preferida de influenciadores e empresários para compartilhar ideias e se conectar com o público. E no Emara de hoje vamos entender por que esse formato estão em alta e como eles podem ser uma grande oportunidade para você. Não perca, é com você, Emara! Muito obrigada! E o Emara de hoje traz um convidado muito importante, gente. Uma pessoa que está simplesmente desenvolvendo um trabalho que é o queridinho do marketing nos dias de hoje. Ele trabalha com podcasts. Sim, eu trouxe o Jonas Naves para falar um pouquinho sobre o trabalho dele, mas eu já vou começar perguntando, Jonas. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o meu convite, mas eu quero te perguntar, por que o podcast hoje é o preferido das pessoas? Então, legal. Obrigado por você estar aqui, por você ter me convidado. Bom, o podcast é um momento onde você pode e deve falar. E hoje todo mundo tem essa vontade de colocar para fora e falta pessoas para escutar. De fato, as pessoas precisam desse olhar mais atento para escutar o outro. E o podcast dá essa oportunidade para quem vem para falar, para ensinar. E o Bora Up, especificamente, é um podcast que nasceu para o empresariado, né? Então a gente quer trazer as experiências dos empresários, do empreendedor, que já passou por todas as dificuldades, para que as pessoas que estão ali possam aprender também. É mais ou menos essa linha. É importante a gente entender que grandes empresas estão sempre nos podcasts. As pessoas passam um tempo ouvindo ali a história dessas pessoas, aquilo que fez com que essas pessoas se destacassem, até um exemplo para o nosso desenvolvimento. Você acha que essa situação de ter mais tempo ali, de ser mais direcionado para a pessoa, ou para a empresa, ou para o grupo ou serviço, faz com que o podcast tenha se tornado esse grande fenômeno? Sim, existe a mensagem que a gente passa, que é muito mais do chamado, né? Para que eu estou aqui? Então, na verdade, quando hoje a pessoa vem e ela mostra o propósito de vida dela, e ela mostra que ela conseguiu sair da zona de conforto, porque alguém que é um empreendedor, ele geralmente é um CLT que está ali trabalhando, e ele tem muitas vezes uma dificuldade, que a gente estava falando sobre essa questão. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade e ela não vê onde sair. De repente ela vira a chave e se torna empreendedor, né? E ser empreendedor no Brasil é um heroísmo, é um ato heróico. E na verdade é o que leva esse país, é o que faz o país ser o que é. Então, é muito bacana e realmente as pessoas estão acompanhando porque isso inspira. Isso tem um propósito de vida, que é inspirar pessoas. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu podcast, sobre a sua empresa, como as pessoas te encontram, esse QR Code que está aqui na tela agora, como que eu te encontro ali nas redes? Bacana. Você pode acessar o Bora Up, o podcast está no YouTube, no Spotify, e lá você vai encontrar várias entrevistas com empresários de vários tipos que começaram, que tiveram todo o seu processo, nós registramos lá todo o processo. Eu acho interessante o Bora Up, porque agora, por exemplo, nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Ombro. Ele cuida de ombro, ele é especialista em ombro, e ele fala, cara, eu tô cansado de ir em podcasts que o pessoal só fala de medicina. Eu quero falar da minha vida, eu quero falar como que eu cheguei onde eu cheguei, eu quero falar que eu soltava pipa quando eu tinha 12 anos. Então é justamente o que a gente traz. A gente traz não a casa pronta, porque isso é lindo, você vê uma casa linda, mas como chegou até lá? Né? Qual foi o processo? Quantas diárias, pessoas que batalharam, que lutaram para que aquela casa fosse para a Mara ser o que a Mara é hoje, né? Nós vamos falar sobre a Mara no podcast. Vamos, com certeza, faremos lá no podcast. Por exemplo, eu chego no podcast, eu não sei exatamente como me posicionar, o que eu devo fazer. Vocês têm esse cuidado de orientar, de mostrar, é assim que faz, o melhor tema, a melhor forma, a melhor postura. Vocês têm esse cuidado também lá? Sim, nós procuramos fazer essa orientação antes, até porque na maioria das pessoas que estão lá, elas não estão acostumadas com câmera, né? E mais uma questão de propósito. É trazer essas pessoas para a comunicação, né? Então a gente ensina, olha, você vai falar da sua infância, você vai falar assim, mas é tão natural, porque é interessante, quanto mais natural o podcast, mais ele chama a atenção. As pessoas querem ver no dia a dia. A verdade, a verdade. A elas querem ver mesmo gaguejando e fazendo. Então, assim, isso é muito interessante. Porque a vida real chama atenção.
A pessoa falar lá no podcast, falar, olha, gente, eu nunca sentei diante do microfone, eu tô tremendo, eu tô nervoso. E a gente, calma, vai dar tudo certo. E geralmente o telespectador, eles reconhecem aquilo. Ele, nossa, é assim, então. Pois é, Jonas, é um prazer mesmo tê-lo aqui. Infelizmente, nós não temos mais tempo aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Já deixo o convite para você voltar aqui para falar sobre o seu trabalho no Benin, tá? E daqui a pouco vocês vão ver também lá no podcast dele, ok? Um abraço, muito obrigada, Jonas. Obrigado a você.